Nós estamos aqui agora, realmente, com a vinheta, tudo certinho, falando. Esse quadro é sempre apresentado às quartas-feiras, toda quarta, com o nosso advogado aqui, especialista em direito, que é Abraham Feldman. Voltando, Tamires, tem alguma... Tamires também hoje está aqui nos assessorando. A produtora hoje está aqui também nos assessorando aqui, na ausência do Barbosa Filho. Também. Fale, Tamires, aí. E também, né, lembrando que esse quadro é sempre às quartas, às 10 horas da manhã, né? E quem quiser mandar alguma pergunta, né, pode mandar lá no chat do YouTube, e eu vou estar aqui né, informando para o nosso especialista. Mas, enquanto isso, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de perguntar, na verdade, né? O que uma pessoa deve considerar antes de realizar uma doação de bens? Existem implicações legais ou fiscais que devem ser levadas? Excelente pergunta, Tamires. São vários os aspectos que devem ser levados em consideração antes da prática do ato da doação. Eu já falei 2 deles. No caso de imóveis, por exemplo, a escritura pública e o anterior recolhimento tributário do ITCMD. Você precisa recolher antes da doação. A doação só é um ato considerado perfeito após o pagamento do ITCMD e após a escritura pública lavrada em cartório de notas. Tá? É importantíssimo. Sem isso, não é considerada doação. Tá? A doação não é válida. Ela não é válida. Então, isso deve ser observado sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, no caso, por exemplo, Abraham, do que o doador, não é? Ele morreu, tal, faleceu, então, mas ele não deixou filhos, não deixou herdeiros. Ele teria então que deixar, ele tem que deixar essa doação, ou vale o quê? Um testamento? Qual seria o procedimento? Boa pergunta também, Toné, e ela faz parte assim da dúvida, ela é dúvida de muita gente. Quando a gente fala de doação, é um ato inter vivos. O doador ainda está vivo. Ele não morreu, tá? A doação, ela impede o inventário, tá? Pelo menos referente àquele bem, ele não pode ser arrolado em inventário, porque ele já não pode mais ser discutido em inventário, porque ele já não faz mais parte da massa patrimonial do finado, do falecido. Tá? Então, sobre aquele imóvel, não existe mais discussão. As discussões podem vir caso o ato jurídico da doação tenha sido feito de modo imperfeito. Como, por exemplo, se ele não tiver feito a reserva da legítima, ele não pode. Ele tem que reservar a legítima para os seus herdeiros. Se ele não tiver feito anteriormente a escritura pública e o regular recolhimento dos tributos, também isso pode sim, pode não, será, tá? É um ato nulo, porque é um requisito de validade da doação e ela vai ser contestada sim, com certeza. Outro ponto de extrema importância, e que você falou, quando a pessoa não tem herdeiros necessários, ela pode fazer o que ela bem quiser do patrimônio dela. Ela pode doar para uma fundação, pode doar para o Estado, pode doar para uma pessoa que ela goste, para um sobrinho, uma sobrinha. E isso que você falou em sobrinho, é isso que eu queria falar. Pode Sim, ser mas se ele feito, doar sim. para terceiros e não tem filho, mas tem um sobrinho pode contestar? Não, porque eles não são herdeiros necessários. Eles herdam, mas de uma outra forma. Não são herdeiros diretos. Eles são parentes colaterais. Eles poderiam sim herdar, no caso de não haver os herdeiros necessários, mas se você, em testamento, ou até através da doação, escolheu uma pessoa para receber aquele patrimônio enquanto você ainda é viva, é um ato perfeito. Tá? Não pode ser contestado.
Não houve, porque em tese não houve qualquer ilegalidade, não houve fraude. Então, doação só quando a pessoa está viva. Só quando a Só pessoa está vale- viva. só vale Só assim. quando está viva. Bem Tá. diferente do testamento, porque o testamento só pode ser aberto após a morte. Após né? a morte. Assim, depois que a Tamires, pessoa tem alguma morre. pergunta, um Temos questionamento? perguntas aqui no chat no YouTube, né? O Leandro Ribeiro, ele fala: ITCMD, Imposto sobre Transmissão, causa mortins e doações? Exatamente, Leandro, muito obrigado pela sua participação. O ITCMD é isso mesmo, tá? Imposto sobre transmissões, causa mortes, que aí é quando há o inventário, tá? A gente não está tratando hoje de inventário, a gente está tratando de doação e doações, tá? ITCMD, a última palavra é doação, tá? Então é o mesmo tributo. Ele costuma levar nomes diferentes dos estados. Aqui na Bahia, por exemplo, ele é considerado só o ITD. O nome dado ao tributo é o ITD, tá? Então, é o mesmo tributo, às vezes com um nome diferente. Mais alguma? Agora, peraí, só uma pergunta aqui. Agora, essa doação só é pertinente a bens imóveis? Não, Ou bem imóveis também entra? Pode entrar. Pode entrar, por exemplo, um carro? Pode? pode. Pode entrar também? Pode. Tanto móveis como imóveis, os bens? Pode. Essa doação, por exemplo, ele fez uma doação. Eu vou 50% aqui do meu patrimônio, do que eu tenho, vai para X, para uma pessoa. E 50% aqui para meus herdeiros legais, certo? Mas aí tem um carro, por exemplo, fica como? Então, a doação ela pode ser feita dinheiro, joias, carro, móveis, qualquer coisa, qualquer bem ou direito. Ou móveis ou imóveis, Tanto faz. É. Qualquer bem ou direito, que é aplicações financeiras, dinheiro aplicado em banco, Poupança. ações, tudo, qualquer coisa pode ser doada. Pode entrar. Desde que seja de propriedade do doador, tá? Ele pode doar o que ele quiser, desde que respeitado os limites legais. Abra, agora sim, por exemplo, eu vou doar 50% para X, né? É um terceiro. 50% para meus herdeiros legais. Mas ele tem que especificar quais são esses bens, não? 50% do patrimônio total, você está falando, no caso. Como é isso? Toné, quando... Porque na hora, veja bem, que esse negócio de família, de herança, é problemático. Na hora que for dividir, não, o carro vai ficar para mim, isso aqui, a moto é minha, a casa é sua, o terreno na praia é seu. Então como é que fica? O doador tem que especificar isso em vida, o que é para quem? Não. Não há necessidade. Ele não tem a obrigatoriedade de especificar quem vai ficar com o quê. Não é obrigado. Ele pode simplesmente dizer, 50% do meu patrimônio vai Isso. para fulano de tal. É, E 50% já está reservado aos herdeiros necessários dele. entendi. Esse é um ponto que dá muito problema. Quando Dá ele muito problema, não é isso aí, determina exatamente. quem vai ficar com o quê. Se não especifica os bens, dá problema, sempre dá briga, né? Dá. Porque quando a gente fala de um inventário, de uma massa patrimonial, ela é considerada como um todo, é uma universalidade de bens. Não existem bens únicos ali, é uma massa mesmo, como se todos aqueles bens estivessem todos no mesmo cesto. E para você dividir aquele cesto, como é que a gente vai dividir um apartamento para 3 pessoas? Tem que vender. Pois é. E se a gente tiver 3 apartamentos, eu tenho a seguinte hipótese, pensa comigo aqui. Nós temos 3 herdeiros necessários que vão receber. Herdeiros legais. Diretos, herdeiros diretos. no caso. Diretos. A gente, no direito, é herdeiro necessário. Que Necessários se que chama. Eu tenho 3 imóveis e 3 herdeiros. Vou deixar esses 3 imóveis para esses meus herdeiros. Ele não determinou qual herdeiro ficaria com qual imóvel. Mas Então, ele pode determinar, pode, especificar? desde que os valores sejam compatíveis ou haja uma compensação. Eu não posso dizer... Com o valor dos outros bens. Com o valor dos outros bens. Entendi. Eu não posso pegar um imóvel, embora sejam 3 imóveis, eu não posso pegar um imóvel de 5 milhões e dar para um imóvel de 500 mil e dar para outro, e outro imóvel de 100 mil e dar para outro. São 3 imóveis, mas os valores são diferentes. Então, nesses casos, é necessário que haja compensação. O que normalmente é feito? Além daquele imóvel, existe a compensação financeira. Olha, você vai receber um imóvel de menor valor, mas você vai receber X em dinheiro para que supra essa diferença.
entendeu? Ou às vezes o outro ele pode receber alguma coisa a mais, e um imóvel que vale a mais, mas ele vai receber um valor menor em dinheiro. Quanto mais equilibrada, quanto mais justa é feita a doação, menor a possibilidade de eventual judicialização Conflito, e de que né? isso venha a dar problemas para os herdeiros, né? Para os donatários, do caso. Conflitos, né? Sempre dão, né? Sempre. Inventário, só 1% deles que correm tranquilamente. Normalmente, infelizmente, 99% deles dão Sempre trabalho. tem um sabido, não? Não é só a questão do sabido, não. São vários fatores. E o primeiro fator é o emocional. Né? Eles perderam uma pessoa querida. Então a gente já começa a ter uma relação estressante por aí. Todos estão ali envolvidos com a emoção. E depois começa... A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, se eu recebo um imóvel, eu não queria esse. Eu queria aquele porque vale mais, é mais maneiro. Eu queria aquele. E eu me sinto injustiçado com isso. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que fazer as coisas, essa doação tem que ser muito bem planejada. Eu coloco todos os herdeiros, todos os donatários para assinar todas as escrituras, concordando com tudo. Isso aí é fundamental, tá? Então é importante ter um bom planejamento, é extremamente importante que você tenha um bom assessoramento por um advogado, que é quem conhece melhor das leis, que vai te assessorar para que aquele ato que você está praticando de doar os seus bens para aqueles que você ama e quer que continuem bem quando você partir, para que isso seja um ato libertador e não que seja uma causa de brigas, de discórdia. Então, eu costumo dizer que as nossas decisões, os nossos atos devem ser atos que nos libertem e não que nos aprisionem. Então, evitar essas brigas, esses inventários demorados, realmente é uma coisa E é estressante, fundamental. né? É estressante. Ô, Abra, agora tem outra coisa também. Por exemplo, o doador especifica tudo em vida. Uhum. Aí, por exemplo, eu vou dar com os herdeiros necessários que você fala, né? Então fulano vai ficar com o terreno na praia e o outro com a fazenda. Mas pode haver contestação? Porque você deu a fazenda que vale mais, o valor é outro, e você deu um terreno que vale menos. Essa compensação, como é que vai fazer? Como é que pode controlar isso? Nesse caso, tem que haver um equilíbrio aí, como é que vai? O equilíbrio é sempre bem-vindo, tá? É sempre bem-vindo. Mas alguém pode contestar o que ganhou menos, que ganhou um imóvel menor, no caso? Lógico, porque houve fraude a parte dele. Sim, mas fraude, foi a decisão do doador. Não, mas não importa. Até o direito de patrimônio tem limite, tá? Os 50% eu tenho que dividir igualmente para aquela pessoa. Eu posso privilegiar um dos meus herdeiros? É isso que eu tô pensando. Esse 50%, por exemplo, que eu posso dispor livremente, eu posso escolher um ou dois herdeiros para entregar para eles aquela parte. Ou seja, eles vão ter uma... Mas pode haver contestação de uma das partes? Contestação sempre vai poder haver. Se a contestação vai ser julgada procedente ou não, é outra história. Até porque o doador assinou, né? Estava vivo ainda, né? E além disso, poder haver... A gente pode questionar qualquer coisa no judiciário, tá? Desde que o objeto não seja ilegal, né? O objeto do meu pedido não seja ilegal, eu posso contestar tudo, tá? Então, aí eu volto a 10 minutos atrás, quando eu falei. Quando você for fazer o planejamento da patrimônio, planejamento sucessório do patrimônio que você adquiriu em vida, é de extrema importância que você faça isso bem feito, assessorado por um profissional competente nesta área específica, porque se a gente for usar somente aqui os conhecimentos que nós temos, eu asseguro que são insuficientes. É necessário um planejamento sucessório bem feito para que se evite os problemas. Tamires, alguma pergunta aí de algum espectador? Tem muitas perguntas aqui no chat, né? Vamos lá. Carlos Santos, ele fala aqui: gostaria de doar meu apartamento para meus filhos e continuar usando até falecer. É possível? Excelente pergunta, Carlos. Eu ia chegar lá. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Carlos,
não só possível, como usual, e a gente faz isso todos os dias. Você pode doar o patrimônio, tá? O bem, o imóvel aos seus filhos, e gravar ali a reserva de usufruto, tá? Que só será extinto se você renunciar àquele usufruto ou com o seu falecimento. Então você pode sim, tá, fazer a doação com a reserva de usufruto, e a extinção desse usufruto só se dá mediante a sua renúncia ou com a sua morte. Existe uma outra hipótese, mas eu não vou entrar nela aqui não. Tá? Então é possível sim. Excelente pergunta, muito obrigado pela participação. Mais outra pergunta aí, Tamires? Tem Lúcia Ramosa. Ela fala aqui, é possível uma doação em vida, mas com garantia de poder usar o bem? Já meio que respondeu. Já respondeu, né, é a mesma pergunta. É mais ou menos mais ou a menos mesma hipótese da resposta anterior. Silvana Tapioca Bastos, ela fala, olá meu amigo Abra e equipe da TVI, bom dia. Como fuça a doação com observações podendo ser tomado de volta em caso de não respeitar a ressalva? Como pode o doador exigir normas ao bem doado? Então, a doação, ela pode conter termo, condição e... Falar do termo da condição. Encargo, tá? Quando você doa, eu vou te doar esse imóvel, isso vai ter que constar da escritura de doação. Eu vou te doar esse imóvel, você tem um encargo de mantê-lo, ou, por exemplo, de utilizar somente uma atividade. Isso acontece muito quando imóveis são doados para associações ou fundações e clubes de serviço. Eu vou te doar esse imóvel, mas você é obrigado, você tem a condição de usá-lo sempre na atividade social que você desempenha. No dia que você deixar de utilizá-lo para esta finalidade, esse imóvel vai ser devolvido a mim, sem usar termos técnicos aqui. Existe também uma cláusula de reversão, que é importantíssimo. É um assunto delicado, mas a gente precisa tratar das coisas objetivamente. Às vezes você tem 2 filhos e doa aquele imóvel em vida para 2 filhos, ou para um filho só, tanto faz. Eu sempre coloco a cláusula de reversão na doação. Por quê? Pela história da vida, né, é mais comum que os filhos partam antes dos pais. Mas ocorre também dos filhos partirem antes. E nesse caso o imóvel retorna à propriedade plena do doador. Do doador. Tá? Então a reversão deve constar sim na escritura de doação. Tem outra pergunta? É mais um caso mesmo. Vamos supor. Enquanto o casal estão juntos, esse casal ele doa um bem para os filhos. Depois da separação, eles podem contestar, alguma das partes podem contestar? Não, Esse bem? não pode contestar. Quando você fez ali a doação e o ato tenha sido praticado rigorosamente dentro dos ditames legais, ele não pode ser contestado por você posteriormente. Tá? Eis que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma fraude a credor, nenhuma fraude a herdeiros, então não pode ser contestado. Todos os atos presumem-se terem sido praticados de boa fé. Né? E aí, como é que uma pessoa que praticou um ato de boa fé vai questionar o ato de boa fé dela depois? Então, não pode não. Tá? Você falou sobre o patrimônio do doador, implica até ações, não é? Coisas financeiras. Qualquer coisa. Até pensões. Pensão não é patrimônio. Pensão não é patrimônio, você tem que deixar explicado. Por exemplo, tem uma pensão, aí às vezes pode ir para a viúva ou então para um filho menor. Pode ser? Via de regra, a pensão vai para a viúva. A viúva. Tá? E o filho menor. E o filho menor. O filho menor. Mas não entra nessa doação, não pode entrar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Existem outros instrumentos que você pode trazer segurança financeira, tá? Que é a Previdência, o seguro de vida, que também são excelentes ferramentas para transferência patrimonial, tá? Para planejamento sucessório. A Previdência e o seguro de vida. Tá?
Ah, isso aí é uma ferramenta Mas bastante utilizada. na Previdência, eu falo assim, porque... Previdência privada, tá? Que eu tô Sim, falando. Previdência privada, por isso que eu ia falar, porque não é questão do INSS aí. Não. Não. O INSS, ele tem uma lei de regência, que é a Lei 8.213, que fala dos benefícios, e tem que estar exatamente ali como a lei diz. São regras. Regra não tem cumprir mais ou menos. Ou você cumpre integralmente a regra, ou você não cumpre. Então, ou você tem o direito ou não tem. Eu não posso, como segurado do INSS, criar uma regra nova. As minhas regras são as do INSS e são todas estabelecidas por lei. A gente, uma hora dessa, a gente tem também que falar sobre isso, esses benefícios, esse tipo de Vamos pensão, falar. a gente tem que abordar isso. Esse tipo de pensão, às vezes, assim, ou por parte do Estado, ou então por parte do município também, que tem, ou então federal, como o INSS. Quem é que pode transferir, se não pode receber? Sempre tem um problema. Geralmente tem um cara recebe e tal. Por exemplo, um caso muito pessoal, eu tinha uma tia, ela recebia uma pensão e tal. Eu tentei que fosse transferido para o meu nome. Não pude, não consegui. Como sobrinha... porque você não estava elencada no plano de... Era municipal a Previdência? Era de algum estado? Não, era INSS, é federal. Então, porque você não estava ali na lei dizendo que você podia. Se a lei não diz que você... Se a lei não coloca você na hipótese de uma possível beneficiária, você não vai receber. Tem mais alguma pergunta, Tamires? Tem mais perguntas aqui no chat. Tiago Carvalho, ele pergunta: por gentileza, me tire uma dúvida. Tenho 2 filhos, porém quero doar todos os meus bens para um filho só. Seria possível? Tiago, muito obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta que é dúvida para muita gente, tá? E a resposta é muito simples. Não pode. Você vai estar fraudando a legítima. O patrimônio que você tem e que você queira doar tem que obedecer à lei. Você pode doar 50% do seu patrimônio, você pode dispor dele da forma que você quiser, mas os outros 50% você tem que obedecer ali, vai ter que ser desses 50%, metade para cada um. Os outros 50% você pode privilegiar um que precise mais. Sim, mas pode ser, quer sejam legítimos ou quer sejam adotivos, como não, é isso não faz diferença. Não faz diferença. É filho, adotivo, sócio É bom ficar bem explicadinho. Isso não faz diferença. Então você tem o que você não pode... Direito é direito. Direito é direito e você tem que seguir. Senão, esse é o tipo da doação que vai ser contestada e que, em vez de ser um ato que venha a ser bom para aquela família, vai ser um ato ruim. Vai criar briga, discussão, conflito. Justiça, custa caro, demora. Então, o ideal é fazer certinho. O ideal não. O correto é fazer certinho para que você não tenha um problema depois. Porque senão você pega um problema que você tem hoje e você arma uma bomba de efeito retardado para aquela história daqui a 10 anos, 20 anos. Então, não, Tiago, não pode. Não pode. Helena Kailane pergunta: não sou herdeira necessária, mas é da vontade de uma pessoa deixar para mim seus bens depois do falecimento. Como pode ser feita essa doação? Helena, muito obrigado pela sua pergunta. Excelente pergunta. Você não sendo herdeira necessária, você pode sim receber bens dessa pessoa que te deseja bem e quer lhe transmitir alguns dos bens dela. Mas se ela tiver herdeiros necessários, você não pode receber a integralidade do patrimônio dela. Você pode receber até 50% dos bens. Mais que isso, não. Porque fere a legítima. E como eu já falei antes, a legítima representa 50% dos bens do doador. Então, você pode receber sim, desde que esteja dentro desses 50% que são disponíveis ao doador e, obviamente, mantendo preservado os 50% dos herdeiros necessários. Mais alguma pergunta? Existe algum limite de valor para a doação de bens que pode ser feito sem incorrer algum tipo de tributação? Existe. Os estados, como eu já disse antes, a competência para tributar sobre doação, que é uma transmissão inter vivos não onerosa,
é competência dos estados. Normalmente, quase todos os estados, eu acho até que todos, tá? Porque como são leis estaduais e nós temos 20 e tantos estados, eu confesso a você que eu não sei de todos. Eu sei do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Bahia. Então, existe uma faixa de isenção, onde não se paga nada sobre a doação, e depois disso as alíquotas são progressivas. Tem estados que... São legislações distintas para o estado, é isso? Todas elas são. Todas Cada elas? uma entende de uma maneira e tem E os sua municípios legislação também, própria. Abra? Também. Então, como eu estava falando, e existem faixas de alíquotas. Vou dar um exemplo. O patrimônio até 100 mil reais, isento. De 100 mil reais e 1 centavo até 200 mil, 3%. De 300 mil e 1 centavo até 800 mil, 5%. As alíquotas são progressivas, de acordo com a massa patrimonial a ser transferida. Tem bastante perguntas Mais hoje, alguma né? pergunta, Mas tem mais Tamires? alguma? Tem muitas perguntas. Qual a importância de um planejamento sucessório para evitar conflitos familiares? E em que momento esse planejamento ele pode começar, né? Tá. Eu ia chegar lá. A importância, em primeiro lugar, você evita discussões sobre um patrimônio que muitas vezes os herdeiros nada fizeram para construir. Tá? Foi vamos dizer, o patriarca e a matriarca da família que juntos conseguiram construir aquele patrimônio. Então, você fazendo um planejamento sucessório adequado, você já evita a briga deles. Tá? Você já pode determinar quem vai ficar com o quê, de que forma vai ser, enfim. O momento de fazer isso. O ciclo de vida humano, ele é mais ou menos assim. A gente nasce, amadurece, começa a trabalhar, começa a constituir esse patrimônio e formar esse patrimônio. É o que chamamos de fase de indústria, que é quando a gente está ali trabalhando para juntar, compra isso, compra aquilo, aplica o dinheiro ali, vamos fazer render, vamos fazer esse patrimônio crescer. E depois disso, você já com as suas necessidades satisfeitas, com a sua vida estável, você começa a pensar como você deve transferir isso para os seus herdeiros. Então, esse é o momento, depois que você constituiu o seu patrimônio e você já pensa na transmissão disso aos seus sucessores. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Uma delas, que é uma ferramenta que eu gosto muito, é a utilização de sociedades patrimoniais, que chamam também de holding, tá? Onde toda essa massa patrimonial que você deseja proteger e transmitir aos seus herdeiros, elas são colocadas dentro de uma empresa criada para esta finalidade de proteger o patrimônio e planejar a sucessão. Você já coloca ali. E no contrato social, você já pode dizer... Então, a gente já não fala mais vamos dizer que sejam só imóveis. Desculpa interromper, mas vamos, assim, deixar bem explicadinho o que é holding, para as pessoas ficarem sabendo o que é isso, como você falou aí, esse negócio de empresa. Holding tem que criar essa empresa, é isso? Tem. Holding, Toné, é um termo chique que a gente usa para uma muito sociedade na área financeira, patrimonial. É uma terminologia muito usada na área econômica. Mas na área financeira é outra coisa. Na área financeira, eles tratam e tem o conceito de holding como uma empresa mãe que controla outras empresas. O que também pode acontecer nessa questão do planejamento sucessório. Eu gosto de tratar de forma mais simples, como uma sociedade patrimonial. SA, não pode ser SA. Não precisa ser, pode ser limitada, pode ser unipessoal. Isso não faz diferença. E ali, a gente deixa de falar dos imóveis individualmente. A gente fala de cotas do capital social, ou de ações, no caso de uma SA de capital fechado. E quando a gente fala disso, eu não transfiro mais um imóvel a um filho, a outro filho. Eu transfiro cotas do capital social. Eu transfiro as cotas da empresa. Eu não falo mais de imóvel. Eu falo de cotas sociais. Da empresa, já.
que ali a gente já trata tudo como uma empresa. E nesse contrato social, ele pode, desde que a gente utilize dispositivos contratuais que não venham a ferir o que é a legislação, que não venham a ser contrários à lei, a gente pode dispor livremente das nossas cláusulas contratuais. Como, por exemplo, falar, se falecido um dos sócios, e o herdeiro tal, os herdeiros, desde logo, assumirão a sua parte. Né? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, simples, e além disso tudo, pode ter uma vantagem tributária enorme. Existem famílias que têm uma quantidade de patrimônio muito grande, muitos imóveis, recebem muitos aluguéis, compram e vendem muitos imóveis. E tem também a questão também de áreas de imóveis comerciais. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É bem. A gente está falando de um bem imóvel, seja comercial, rural, residencial. Isso não faz diferença. A gente fala de imóvel, mas não difere a espécie de imóvel. Tá? Mas no comercial não difere, não. Abraham, desculpa estar interrompendo. Por exemplo, coisa comercial. O doador, ele tem uma padaria. Aí ele pode especificar que é usufruto que fala, que não pode, só tem que passar de pai para filho e tudo, não pode vender. Ele pode especificar isso. Nesse caso dos herdeiros, né, ou os donatários não poderem vender, se for do desejo dele, ele pode gravar uma cláusula de inalienabilidade, onde aquele imóvel nunca mais vai poder ser vendido. Nunca mais, assim, um termo forte que eu falei, mas não é absoluto, ele é relativo também. Gravou com a cláusula de inalienabilidade, o imóvel não pode ser vendido, não pode ser transferido, não pode ser dado em garantia. É um termo que usa usufruto, né? Não pode... Não é usufruto. Bem isso, Usufruto tem uma natureza jurídica diferente. É diferente. Existe também a cláusula de incomunicabilidade. Então, ainda que ele venha casar com uma pessoa que tem até mais patrimônio do que ele, aquele imóvel não se comunica com o patrimônio da companheira ou da esposa dele. Pode ter cláusula também de impenhorabilidade, onde o imóvel não pode ser objeto de penhora, tá? Mas tudo isso tem que ser feito na escritura e registrado no cartório de registro de imóveis competente. Senão, nada disso que eu estou falando aqui vai funcionar. Eu queria voltar um pouquinho na questão da holding, então, né? Posso? Da holding, pode. Tá. É bom explicar direitinho, né? A holding ou as sociedades patrimoniais, elas são uma importante ferramenta de planejamento sucessório, planejamento e proteção patrimonial, além de uma excelente mesmo, tá? Ferramenta de planejamento tributário. Por quê? Em primeiro lugar, a tributação é diferente. Quando uma pessoa física aluga um imóvel, ela pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Quando a pessoa jurídica, essa holding, essa sociedade patrimonial, aluga o mesmo imóvel, a tributação é cerca de 12%, dependendo do regime, da opção tributária dela entre o lucro real e o lucro presumido, ela gira em torno de 13%. Nas operações de compra e venda, você tem um imóvel lá dentro da sua patrimonial. Na pessoa física, você pode pagar até 27,5% sobre o ganho de capital obtido. Se esse imóvel, e assim, isso pode chegar a valores bem relevantes, tá? Valores enormes mesmo. Na pessoa jurídica, você paga o tributo calculado sobre a receita bruta da empresa. Então, você vendeu um imóvel e o custo tributário para isso vai ser um pouco menor de 7%. Então, é necessário, sempre antes assim, é necessário para o planejamento tributário, na análise que o profissional que estiver te assessorando for fazer, é fundamental que ele leve tudo isso em consideração. Que às vezes pode ser que ou determinada operação não seja vantajosa você transferir para holding. Pode ser mais vantajosa deixá-la na pessoa física. Além disso, confere uma proteção patrimonial muito maior, né? Porque quando você abre uma empresa para isso,
o princípio da autonomia privada diz mais ou menos assim: essa empresa aqui que pratica somente gestão de imóveis próprios, compra e venda de imóveis e locação de imóveis, ela não tem nada a ver com a outra atividade que você tem, como um bar, por exemplo. Então, os riscos são diferentes, são atividades diferentes, muitas vezes sócios diferentes, e em uma eventual demanda judicial, até que se chegue, caso venha a chegar, que é difícil, não é impossível, tá? Uma coisa que vende muito, Toné, daqui a pouco eu volto, tá? Calma. Uma coisa que vende muito é a blindagem patrimonial, como se fosse a solução dos problemas. Não, faz aqui a holding que nada nunca vai acontecer com esses seus imóveis. Não é impossível. No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, não existe direito absoluto, tá? Então, pode chegar, sim, mas eu posso te afirmar que é bem difícil, tá? É bem difícil. Tem que ter, a holding deve ter uma escrituração fiscal, escrituração contábil muito bem feita. Você não deve e não pode, não deve transferir valores da holding para outra empresa ou para a pessoa física de forma aleatória, para que não seja configurada a confusão patrimonial. Então é necessário que, além de uma boa administração, uma boa gestão da empresa e das finanças, a contabilidade seja muito bem feita. Isso sim vai te conferir uma garantia excepcional. Sim, agora no caso, se tiver uma empresa no exterior, aí vai ter que estar sujeito à tributação lá desse lugar. É isso? Pode ser, pode ser. A holding, nesse caso, se aplicaria, é muito mais importante ter. Não tão importante assim. São coisas completamente diferentes, tá? Se você tem uma holding... Sim, mas vai entrar, nessa doação não entra tudo? Pode entrar ou não. Você pode não doar tudo. Vou doar só uma parte. Pode não entrar tudo. Vamos falar sobre essa questão... Mas se eu tenho imóvel no exterior, Abraham, então? Você pode não doar. Ó, vamos lá, vamos falar sobre... Existem duas formas de você ter bens no exterior, né? Como pessoa física, normal, tá? Você pode ter uma fundação privada sua, como pessoa física lá no exterior, e você pode ter uma holding. A holding lá no exterior tem mais vantagens tributárias. Porém, a contabilidade dela é um pouco mais complicada. O custo de você manter uma holding no exterior é mais complexo. Existem vantagens sim, mas a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio para ver se vale a pena. Muitas vezes, vou abrir uma holding no exterior. É uma tremenda bola fora, porque o custo daquilo é enorme. Então a pessoa achando, né, prevendo, imaginando que vai obter alguma vantagem, na verdade ele vai obter uma desvantagem enorme. Às vezes é melhor uma fundação privada. Às vezes é melhor um investimento nessas contas globais que os bancos de hoje oferecem, tá? Então, importante é deixar claro o seguinte: não existe fórmula mágica, não existe. Não existe blindagem patrimonial. Eu nem gosto de usar esse termo. O termo que eu uso vamos fazer uma sociedade patrimonial, uma holding, para te dar maior proteção patrimonial. E, de fato, é maior. A blindagem 100%, esquece, não existe. Isso não acontece, tá? E ia falar de um ponto que eu esqueci, mas já vou lembrar. É muita coisa. É bastante coisa. Vai, vamos lá. Mas tem mais ainda perguntas? Como é que funciona essa criação de uma holding e em que momento ela é mais indicada? O microfone? Tá funcionando. Sim, Ó, a criação da holding basicamente é a criação de uma empresa, tá? É uma empresa que você cria para que você coloque patrimônio nela e faça a gestão daqueles bens dentro daquela empresa. É a empresa que vai fazer isso, tá? Mas isso é quando o patrimônio realmente seja interessante, né? Não, Toné, às vezes uma casinha no subúrbio, ninguém vai criar uma holding, não?
Não sei. Não vai. com certeza. Não necessariamente, né, Paquinho? Ela pode até fazer, mas o custo de manutenção da holding vai muito ser maior, alto, aí não vai valer a pena. Não vale a pena. Aí tem que estar com muita vontade, né, para dizer, eu tenho uma Eu holding. tenho uma holding. O nome é lindo, né? Eu tenho uma holding. Mas isso normalmente é procurado por pessoas que possuem Que tem uma patrimônio quantidade mais de patrimônio significativo. mais significativo. Não é coisa só para rico não, tá, pessoal? É coisa para pessoas normais e com muita luta ali. Normais como nós, né? Assim, mais ou menos. Eu não tô no ponto da holding, né? Eu tô no ponto de catar meus negocinhos. A gente chega lá. É para pessoas normais, famílias normais, que têm 2, 3 imóveis, 4, que recebem aluguéis. Aí a gente tem que fazer uma conta para ver se vale a pena a holding, se a economia que vai ser feita com isso vai ser relevante, tá? Então não é só chegar, vou fazer uma holding, não. A gente tem que avaliar de forma criteriosa e é necessário uma extrema honestidade da pessoa que vai te assessorar, tá? Porque não é só ela pegar o trabalho para fazer, te cobrar. Eu acho que deve ser um trabalho honesto mesmo, te orientar. O começo desse trabalho é muito mais consultivo do que executivo. A gente vê se vale a pena, é todo um trabalho de consultoria extenso, longo, a análise é complexa. Eu, por exemplo, Toné, eu já cheguei a levar 90 dias para fazer um planejamento tributário e patrimonial como esses. Mas porque eu sou extremamente criterioso. Eu não gosto de deixar falhas, então todas as possibilidades de questionamento futuro, a questão tributária, qual a economia tributária efetiva que vai ser feita com aquela ação, eu boto no papel, demonstro para o meu cliente qual vai ser, então tudo deve ser feito com muito critério. Tá? Essas são excelentes dicas que você deve observar. Tamires, mais uma pergunta? Tem algumas perguntas aqui no chat, né, da TVI Brasil. Trajano Lavigne. Ele fala aqui, bom dia, Abraham, tenho 4 filhos, possuo alguns imóveis e gostaria de deixar isso resolvido. Em termos de tributários, o que seria melhor? Construção de uma holding ou dividido para cada filho? Precisamos também analisar melhor o seu caso, para ver se os imóveis estão alugados, se os imóveis estão vazios. Estão ocupados ou não, né? Vazios assim, né? Se eles não estão ocupados por ninguém, exatamente. Se esses imóveis são objeto de renda. Pode ser que a doação... São especulativos, né? Pode ser que a doação resolva essa sua questão, tá? A criação de holding, eu preciso analisar melhor. Mas, num primeiro olhar, dentro disso que você falou, a doação, Trajano, e muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, a doação pode ser uma ferramenta que funcione bem para você. Tem outra pergunta aqui do Wellington Ferraz. Ele é contador em Itabuna e pergunta: quando devo utilizar cláusulas protetivas na doação de cotas da empresa holding? Wellington, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Essas cláusulas protetivas, se estamos falando da mesma coisa, impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, eu gosto de utilizá-las sempre, tá? Porque se você está tendo a preocupação de deixar determinado patrimônio para certa pessoa, você não vai querer que esse patrimônio, dentro de pouco tempo, acabe. Então, essas cláusulas, elas, nos meus planejamentos tributários e patrimoniais, elas quase sempre estão presentes. Mas essas cláusulas têm uma coisa boa, né? E uma coisa ruim. A coisa boa é que você garante que a pessoa vai ter aquele imóvel deixado quase que para sempre, né? Essa é a parte boa. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes as pessoas têm problemas, precisam de dinheiro, precisam algumas vezes se desfazer de bens para diversas coisas, como por exemplo tratamento de saúde, para comprar um outro bem melhor. Embora para comprar outro bem melhor, essas cláusulas
podem ir também para o outro bem, tá? Isso é possível. Mas a pessoa pode precisar vender por diversos motivos. E nessa questão, ele vai depender de uma decisão judicial para que isso aconteça, o que pode levar bastante tempo, tá? Ele vai perder um pouco da flexibilidade. Então, mais uma vez eu digo, não existe fórmula perfeita, não existe a receitinha de bolo que a gente vai pegar um caso e colocar ali e acabou. Cada caso tem que ser analisado de forma única, de forma individual, para que ela se adeque exatamente às suas necessidades. Olha, nós estamos aqui quase chegando ao final do nosso Mas já quadro. parece que tem uns 5 minutos só. É, ele fala muito, mas realmente ele explica direitinho, isso que a gente entenda direito. Então temos uma última aí pergunta, questionamento. Não tem? Não tem mais não? Ah, então, temos que agradecer aqui ao Abraham. Ele quer. Tem alguma coisa mais para acrescentar aí, Abraham, hoje? Eu acho que sobre essa matéria não. Eu vou pedir para colocar aqui o nosso Instagram, vai ficar aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente, manda sua perguntinha, a gente responde. E vou pedir para colocar também o WhatsApp, que ele vai colocar já já aí. Pode mandar essa pergunta para a gente vai responder. Não costumamos demorar, a gente costuma responder de forma rápida. E vai ser um prazer poder tirar sua dúvida, tá? Nosso escritório é especializado nesse assunto, é por isso que eu estou falando disso. É um assunto que eu gosto muito. E, por fim, eu quero agradecer aqui a sua audiência, de todos vocês. Quero agradecer a sua participação. Quarta que vem, 10 horas, estaremos aqui para trazer mais informação para você. Muito obrigado. Mas outro assunto que interessa aos nossos espectadores é o nosso público. Muito obrigado, Abraham. Bom dia. Obrigado, Toné. Agora o PQP de hoje, que o Barbosinha não está aqui para me pedir, mas hoje tem um PQP. E o PQP de hoje, realmente, é a história de Gustavo Lima. E aí que essa história está rendendo e nós temos que ver o que a gente pode fazer sobre isso. Viu? Tá. Abraham? Tá. Já estamos encerrando aqui com o quadro. Entenda direito. Bota a vinhetinha dele aí, que você esqueceu de botar no início, bota agora aí. Na próxima quarta.